Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma pesquisa da Futura que está dando uma vantagem enorme para a direita, que é realmente uma notícia muito boa para a direita. Na verdade, mais do que isso, uma notícia ruim para a esquerda, porque mostra que o Lula tá tipo, perde para todo mundo, né? Cara, até pro Ratinho Júnior o Lula tá perdendo, meu amigo. Olha que coisa, né? Caiado, Lula tá perdendo pro Caiado. É verdade, a gente tem que fazer uma observação que a Futura é uma pesquisa que usa uma metodologia um pouco diferente das outras, tá? Ela faz pesquisa por telefone. E aí tem o pessoal que critica esse tipo de pesquisa, porque supostamente pesquisa por telefone, a pessoa que é muito pobre e não tem telefone, ela acaba não sendo pesquisada, né? Mas hoje em dia, quem que não tem telefone hoje em dia no Brasil? Tem telefone pra caramba no Brasil, tem muito telefone mesmo. Então assim, mas mesmo com essa observação, os resultados são acachapantes mesmo, uma notícia muito ruim pro Lula, mostra, mais do que subida do Bolsonaro ou subida da Michelle, mostra queda do Lula. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Xandão Potter e a prisioneira que usou batom e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é excelente, tá? Vamos dar uma olhada nos números aqui, antes de mais nada, né? A pesquisa saiu ontem, a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, e os resultados são o seguinte: eles fizeram várias simulações de segundo turno. Porque o primeiro turno é complicado fazer pesquisa a essa altura do campeonato de primeiro turno, porque você não sabe quem vão ser os candidatos, né? Pode ser um monte de gente de candidato. Realmente essas pesquisas de primeiro turno não fazem muita diferença. E aliás, é até um ponto que eu falo pro pessoal, porque eles botam o Lula como candidato da esquerda e um monte de candidatos de direita. E aí é lógico que o Lula fica melhor, né? Porque os candidatos os votos da direita vão sendo diluídos entre os outros candidatos. Se você bota só o segundo turno, você tem uma visão melhor, que é só que entre esses dois aqui, quem é que ganha, né? E, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro, cara, impressionante aqui, olha só. A última pesquisa ainda era empate técnico, lá em novembro de 2024. Dava o Bolsonaro já ganhando do Lula 46%, o Lula com 41%. Mas como é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, são 6 pontos de diferença, ainda era empate técnico, embora Bolsonaro estivesse bem na frente. Pois bem, agora acabou isso. Essa pesquisa agora mostra o Lula com 37% e Bolsonaro com 51%, ou seja, ganhando com folga, muita folga lá na frente. Impressionante mesmo a vitória do Bolsonaro aqui. Mas, de novo, eu ressalto para vocês que estão as duas coisas acontecendo. De um lado, você tem o Lula perdendo popularidade por conta da inflação, por conta do governo de merda, por conta desse monte de besteira que ele está tentando fazer e não consegue fazer nada, e o Bolsonaro ganhando popularidade. Por quê? Porque ele está sendo visto como um perseguido. É o que eu falo para vocês, o STF está criando um monstro com o Bolsonaro. Está todo mundo percebendo que Bolsonaro está sendo perseguido nessa história. De novo, se o Xandão fosse minimamente inteligente, conseguia anular o Bolsonaro sem fazer essas barbaridades todas que ele está fazendo lá. A gente vai falar sobre o julgamento do Bolsonaro num outro vídeo, porque, pô, são coisas absurdas que o Alexandre de Moraes está fazendo. E aí, com esse negócio, ele começa a fragilizar o próprio caso. Ele entrou na política e não percebe que na política quem é o juiz somos nós, é quem está assistindo a parada. E está ficando muito evidente para todo mundo, até para quem não é da direita, que ele está exagerando, que ele está perseguindo o Bolsonaro. Isso dá vantagem para o Bolsonaro. O Bolsonaro está crescendo. Mas não é só o Bolsonaro, não. A Michelle também aqui, ó. Lá atrás, em novembro de 2024, tinha um empate quase numérico aqui, ó, entre a Michelle Bolsonaro e o Lula. Era 43,3 para Michelle e 43,7 para o Lula. E eu já falei naquela época que isso, embora fosse um empate numérico, né, entre Michelle e Lula, você tem que entender que, na verdade, isso aqui é praticamente uma vitória da Michelle. Por quê? Porque o Lula já está no pico do conhecimento. Todo mundo conhece o Lula, né? Então quem vota no Lula já vota. Quem não vota, não vota. Não tem mais o que conhecer do Lula. A Michelle Bolsonaro é uma pessoa muito conhecida, evidentemente, mulher do ex-presidente Bolsonaro, né? Todo mundo conhece ela, mas não tem tanta gente que vê ela como candidata a presidente. E eu já falei para vocês, a Michelle Bolsonaro tem um potencial enorme. Tem um pessoal do Red Pill aí que tá falando, não, que votar em mulher, que eu não voto em mulher e não sei o que lá. Mas fica tranquilo, esse pessoal adora comentar na internet, mas são meia dúzia de pessoas que tem aqui. O povo, em geral, não tá nem aí para isso. E, ao contrário, vê a Michelle Bolsonaro como uma excelente alternativa para o Brasil. Michelle Bolsonaro fala muito bem, tem um discurso muito bacana, no final das contas, tem uma posição muito boa.
a oratória dela é muito boa e, mais do que isso, é aquela coisa que eu falei para vocês do posicionamento ideológico dela. Ela é praticamente imune a todos os jogos sujos que a esquerda gosta de fazer com a direita, de chamar de nazista, de fascista, de misógino, de racista, não sei o que lá. A Michelle ela é mulher, então ela tem essa carta branca da galera, né? Enfim, a Michelle ganhando do Lula com muita vantagem. Agora está 37% Lula, igual com Bolsonaro, e ela com 48,5%. Ou seja, ela ainda tem menos votos que o Bolsonaro. Mas isso daqui, meu amigo, é coisa que não apenas ela consegue crescer muito, quando consegue ainda tirar voto do Lula ainda, consegue tirar voto do pessoal por conta disso daí, né? E de novo, lembra sempre que o governo Lula está numa situação ruim agora e vai piorar. Não tem como o Lula sair da roubada que ele está não, tá? Aqui, ó, o Tarcísio. O Tarcísio ainda dá empate técnico, tá? Ele está numericamente à frente do Lula, ele já estava numericamente à frente do Lula lá em novembro, 45-42, mas aqui estava empate técnico e agora aumentou um pouco a diferença. Por quê? O Tarcísio ficou mais ou menos a mesma coisa. Ele estava com 45, foi para 42. Até deu uma quedazinha. Uma coisa pequena. O Lula, porém, desabou. Então a diferença ficou muito maior. Como a margem de erro é muito grande, eles ainda seriam um empate técnico, mas no limite da margem de erro. Tá? Ou seja, o Tarcísio está bem na frente do Lula, que já dá uns 5 pontos de diferença aqui entre o Tarcísio e o Lula. A margem de erro é 6 pontos de diferença, que é 3,1% a mais ou a menos, né? Então, ou seja, o Tarcísio está muito bem aqui e o Tarcísio também tem essa vantagem. Como eu falei, o Tarcísio ainda é pouco conhecido. Ainda tem um monte de gente que nunca ouviu falar no Tarcísio. O Tarcísio tem também um potencial político enorme em 2026, né? Agora, eu vou te falar um negócio. Humilhação é isso daqui, bicho. Chegou a um ponto de humilhação. Aí aqui já é humilhação, já é uma coisa que não tem mais explicação aqui, ó. O Lula com Ratinho Júnior. Não tem nada contra o Ratinho Júnior, não. Até gosto do cara, acho bacana e coisa e tal. Mas é um cara que nem se fala como um grande possível substituto do Bolsonaro. Não quer dizer que não possa ser, mas não é ainda uma pessoa muito falada. E ainda assim, aqui, ó, deu 40,6% para o Ratinho Júnior, 37% para o Lula. Olha só, em novembro de 2024, na última pesquisa, o Lula estava com 44,2% e o Ratinho Júnior com 37,3%. Praticamente inverteu aqui, né? Ainda está na margem de erro, então ainda estão empatados dentro da margem de erro, mas o Ratinho Júnior está bem acima do Lula, né? E o Ratinho Júnior também tem essa vantagem em relação, a vantagem que eu mencionei do Tarcísio, de ser uma pessoa pouco conhecida ainda poder ganhar votos no resto do país se tiver um bom discurso, se tiver uma boa propaganda, se tiver uma boa oposição. Cara, o Caiado, meu amigo, empate aqui numérico, 37,3 para o Lula, 37,8 para o Caiado. O Caiado acima do Lula, ganhando numericamente do Lula, embora seja empate técnico aqui, quase empate numérico no caso, né? Mas caramba, olha só, até o Caiado. O Caiado também é outra pessoa que eu não tenho nada contra ele não. Se realmente for o segundo turno Lula e Caiado, eu voto no Caiado sem dor de cabeça, sem nada. A questão toda é que o Caiado eu acho ele meio sossa, né? Ele aumentou imposto lá em Goiás e coisa e tal. Eu não gosto muito dele, não. Andou comprando umas brigas com o Bolsonaro. Então, assim, mas é um cara que também pode aparecer. Ou seja, o Lula tá perdendo para todo mundo. A grande novidade dessa pesquisa é exatamente isso, né? Muito mais do que a direita crescendo, é a esquerda caindo, é o Lula entrando em parafuso. E aquilo que eu expliquei para vocês. No final das contas, daqui para frente, o governo Lula ainda vai piorar ainda, né? Bom, teve uma outra informação nessa pesquisa que vem bem interessante aqui também, que também explica por que o Bolsonaro está crescendo, que é isso daqui, ó, pesquisa futura, 52,6% vem o STF como ruim, 26,8% como bom. E é aquilo que eu falo para vocês, o STF tá fazendo merda, Esses juízes todos lá começaram a brincar de fazer política e gostaram, acharam divertido, porque o pessoal próximo deles ali, os jornalistas elogiam, né? Tudo quanto é jornalista fica enchendo a bola do Xandão. Não, porque Xandão, vai lá Xandão, bate nos bolsonaristas Xandão, prende os bolsonaristas Xandão, vai lá Xandão. O pessoal fica elogiando. Isso, cara, ego, todo mundo tem ego. Você acha que você não cairia nessa armadilha? É porque você nunca teve essa possibilidade de cair nessa armadilha. Essa armadilha tá aí mesmo, é uma armadilha forte. O pessoal ali, a maior parte é técnico, é da área do direito, né? De repente se viu nessa armadilha de ter o ego inflado pela mídia.
E aí começou a gostar, né? Começou, vou brincar esse jogo de política, olha que jogo legal, eu posso fazer as coisas e não tem ninguém para mudar minha decisão, porque eu sou no topo da justiça, posso fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada comigo. O problema desse pessoal é que eles são juristas muito experientes, mas são políticos inexperientes, são políticos de merda, estão cometendo erro pra caralho, estão levando esse troço pro tribunal da opinião pública. Ninguém tem dúvida que a decisão judicial que vai sair lá no STF vai ser contra Bolsonaro, vai ser a favor da esquerda. A essa altura, ninguém tem dúvida disso mais. A questão toda que eles não estão percebendo é que eles ganhando na justiça, mas tirando a credibilidade, mas perdendo o verniz de isenção que eles têm do STF, né, em última análise, jogando a imagem do STF no lixo, o que eles estão fazendo é criar um monstro. Por quê? Porque a população vai cada vez mais aqui, ó, vai contra. Por que o Bolsonaro subiu o número de votos dele aqui? Ó? Subiu, era 46, foi para 51. Por quê? Porque está cada vez mais evidente para todo mundo, não para a direita, não estou falando de direita, a direita já sabia que Bolsonaro era inocente, coisa e tal, mas até para quem está no meio do caminho, está cada vez mais evidente que esse pessoal está perseguindo o Bolsonaro, que ele está sendo vítima nessa história. E esse pessoal não tá, o STF pode não estar fazendo a conta que se a maior parte da população brasileira continuar indo para a direita, mesmo que Bolsonaro esteja condenado, mesmo que Bolsonaro esteja preso, mesmo que aconteça o que quiser, a população indo para a direita, meu amigo, daqui a pouco a gente vai ter um STF de direita. E se a gente vai ter um STF de direita daqui a pouco, vai ter problema até para esse pessoal que está julgando aí. Ah, mas é crime de hermenêutica. Não existe crime de hermenêutica. Mesmo que o Alexandre de Moraes tenha julgado de forma errada, não sei o que lá, meu amigo, mas tem sempre os detalhes técnicos que dá para pescar esse pessoal. Eu não descarto o Alexandre de Moraes ir parar na cadeia por conta desse julgamento que ele está fazendo. Eu vou falar sobre esse julgamento absurdo que aconteceu na primeira turma em outro vídeo, mas é um absurdo que eles estão fazendo e tá ficando claro para a população. A pesquisa mostra, o povo tá vendo. Tá um absurdo, tá vergonhoso os erros do STF nesse julgamento. E Michele Bolsonaro é o maior pesadelo do PT. O PT não tem nenhuma arma contra Michele Bolsonaro. Vai perder e vai perder muito. E pior, arrisca perder até esse quê de direitos humanos, de proteção das minorias, esse tipo de coisa, se a Michele Bolsonaro ganhar. Escuta o que eu tô te falando. É o que eu falo, já falei no passado, eu falei isso em 2023, hein? E tô falando de novo agora. Vai chegar um momento em que o STF vai pedir, pelo amor de Deus, de joelho, implorando pro Bolsonaro concorrer nas eleições de 2026. Vão fazer isso por quê? Porque vão ver que vão perder para Michele Bolsonaro, vão perder feio para Michele Bolsonaro, vão tentar de tudo para trazer o Bolsonaro de volta. Por quê? Porque Lula vê o Bolsonaro como alguém que ele pode ganhar. E segundo, porque o STF sabe que o Bolsonaro eles controlam. O Bolsonaro não fez nada de errado, eles sabem disso. Apesar daquelas, entre aspas, provas que eles levantaram ali, eles sabem que não tem prova de nada ali, que Bolsonaro não fez nada de errado. Então o Bolsonaro jogou nas 4 linhas. Quem vai vir em 2026, eu não sei. Vamos ver o STF implorando de joelhos para ser Bolsonaro em 2026.